Bom, aproveitando a deixa, eu vou provar a quantidade de funções trigonométricas. Mas antes, eu gostaria de reiterar, né? Eu já tinha gravado, quando tinha terminado aquele vídeo uns 10 minutos atrás, um vídeo do Teorema do Confronto, que tá inclusive na mesma página, e essas coisas que nunca tá querendo apagar. Eu já tinha ido provar a quantidade de funções trigonométricas. Mas eu me deparei com a desigualdade que eu me lembrei na hora da demonstração que eu não sabia demonstrar. E por um bom motivo. E a desigualdade era seno de x, módulo disso é menor ou igual ao módulo do ângulo. Bom, essa desigualdade eu coloquei no círculo trigonométrico e era entendível, era compreensível ela. Mas eu sabia que tinha uma demonstração e eu não sabia o porquê. E eu fui reiterar, né? Olha lá. Fui voltar nas minhas anotações de cálculo. E bom, nas minhas anotações não tem um porquê disso. Não tem um porquê disso. E eu fui procurar agora o porquê eu não fui atrás disso e eu descobri. Bom, o livro do Guido Rizzo não menciona. E também eu fui tacar no chat GPT para ver se ele me ajudava com alguma coisa para dar um norte como ia demonstrar isso. Um norte não, né? Eu fui ver como se demonstra essa parte dessa desigualdade. Bom, ela usa polinômios de Taylor. Polinômios de Taylor é uma coisa que a gente vai ver por causa que o Guidorizi, ele em derivada, em L Hospital, na verdade, falando exclusivamente L Hospital, ele basicamente taca lá o polinômio de Taylor. Mesmo não sendo polinômio de Taylor, a gente demonstra uma derivada lá, e que termina sendo o polinômio de Taylor. Bom, e eu fui ver, e é algo que é contraprodutivo. A gente está demonstrando aqui. O módulo sendo x ser menor ou igual ao módulo de x. Basta a gente saber. Então, até então, por favor, aceitem isso, certo? Vocês vão ter que aceitar que isso daqui. Vocês vão ter que aceitar essa desigualdade. Que essa desigualdade é verdade, tá? De resto, eu me lembrava certinho como faz. Bom, esse vídeo aí vai tratar da continuidade das funções trigonométricas. Bom, eu só vou fazer para do seno, na verdade. Não, na verdade eu vou fazer para do seno e do cosseno. E como as outras funções são funções obtidas em função destas, então é óbvio que basta eu usar as propriedades do limite e eu vou ter a continuidade dessas funções garantidas. Por exemplo, a função tangente é a função seno sobre cosseno. A função cotangente é a cosseno sobre seno. Então dá para separar na propriedade do limite, você termina aqui provando que cosseno e seno são contínuas. Então necessariamente todo o resto é contínuo. Bom, aí vai provar a do seno primeiro. Limite seno de x quando x tende a um ponto P. Provar que é contínuo é a propriedade que a resposta do limite vai me gerar o seno do próprio ponto P, seno de P. E provar isso significa provar o quê? Que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, ou seja, são números muitíssimos pequenos, que são maiores que zeros, graças a essa desigualdade daqui, em que eu estou trabalhando o conceito de distância entre pontos, ou seja, eu estou trabalhando que, como eu tenho distância efetivamente percorrida de um ponto, não existe variação do espaço negativa, não existe no cotidiano falar que andou menos 2 km. Existe a variação do espaço é menor que zero, mas não existe a distância. Então a distância é a variação do espaço de ida e de volta. Ou seja, basicamente eu pego um módulo da subtração entre segmentos, né? Já que distância, aqui, ó, já que são retas numéricas, se eu falo que aqui é P, esse segmento todo é P. Se eu falo que aqui é X, todo segmento é X. E a distância entre eles é o segmento de diferença, que é esse daqui, X menos P. Então, basicamente é isso. E isso aqui, então, é em módulo x menos p. Se está em módulo, necessariamente é maior que zero. Se é necessariamente maior que zero, por quê? Só porque está em módulo? Não, porque o módulo ele deixa a probabilidade de ser maior ou igual a zero. Mas por que então tem que ser maior que zero? Bom, a gente quer saber o limite, a operação limite mesmo, é o quê? É a gente tá
falando de proximidade, de um limite. E o limite é no ponto. Não pode estar definida x no ponto. Ou seja, esse valor aqui não pode estar definido no ponto. Por isso tem que ser maior que zero. Porque o módulo de qualquer coisa é o quê? É igual a se A é maior ou igual a zero. E menos A se A é menor que zero. Por quê? Se eu tenho que A é 2, menos 2, o módulo de menos 2, colocar em módulo, deixa positivo, que é 2. Bom, perceba que a resposta foi exatamente o oposto, ou seja, menos A. A é igual a menos 2, então o oposto, que é menos A, é 2. Por isso, então, a probabilidade aqui de x menos p ser positivo e maior que zero. Então, x é maior que p, para valores superiores a p. E a mesma coisa para o inferior. A probabilidade de isso ser negativo, então vou ter que é menos x mais p, a minha resposta, maior que zero. Subtrai p dos dois lados, inverte a desigualdade. Então, x para valores inferiores a p, certo? E isso tudo, eu quero que quanto melhor a aproximação, melhor é a resposta do meu limite. Então, é menor que delta. E delta é um número muitíssimo pequeno, então eu digo que essa distância é mais pequena ainda. E essas mesmas analogias, pensamentos para a distância entre f de x e o valor do limite. Nesse caso, f de x é a função seno, e o meu L, por ela ser contínua, é basicamente eu substituir no ponto, seno p. Então, basicamente é isso que nós temos. É provar isso, a continuidade, é a gente provar essa continuidade. Provar um limite por definição, por que é provar por definição? Bom, é a mesma coisa, gente, basta você olhar. Perceba que eu tenho o valor do meu limite, sendo P, mas eu tenho que provar que isso aqui é verdade, e é isso que ele vai fazer. Provar um limite por definição, a gente já viu que é tornar isso igual a isso. E se a gente sabe fazer isso, tornar isso, a gente sabe fazer a volta. Bom, então a ideia é que toda essa desigualdade se transforme nisso. E aí vai começar transformando essa desigualdade em módulo de x menos p. Como a gente vai fazer isso? Módulo de seno de x menos seno p. A gente tem dentro do módulo uma conta de subtração entre senos, entre arcos. E bom, isso aqui vem de uma fórmula trigonométrica, que eu não vou provar porque a prova é demorada. Eu provo, sei lá, quando der trigonometria. E qual é a ideia? Para a gente provar isso, a gente vai pegar dois ângulos que são diferentes. Perceba que A mais B é diferente de A menos B, claro. 3 mais 1 é diferente de 3 menos 1. E essa ideia de colocar em função das mesmas letras aqui, ou seja, de mesmos ângulos, falar que um ângulo P, por exemplo, que é o que ele usa nas demonstrações disso, é igual a A mais B e Q é igual a menos B, é a ideia de provar que, obviamente, P é naturalmente diferente, distinto de Q. E pode ser colocado em função dos mesmos números, sendo que operados de forma diferente, claro, para dar um número diferente, que aqui é a soma e aqui é a subtração. E essa é uma ideia estratégica, por quê? Porque eu pegar a soma de ângulos de um seno é a mesma coisa de eu fazer seno de A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Isso aqui já é provado, tá? Isso aqui é as fórmulas trigonométricas. E o que eu tô fazendo aqui é fórmulas do produto, que é fórmulas de Werner, se não me engano. Ou é fórmula de soma mesmo. Aqui, A menos B é basicamente a mesma coisa de lá de cima, só inverte o sinal. E agora perceba o quê? Que esse ângulo A e esse ângulo B é conhecido por a gente. Basta a gente fazer o sistema de equação daqui. Perceba que se eu somar as equações, eu vou ter exatamente isso daqui. E eu vou ter B com uma diferença entre esses ângulos. Perfeito? Bom, então a gente vai ter o quê? Que se eu subtrair A mais B é P, eu subtrair o seno de dois ângulos diferentes. Bom, perceba que todo sinal de seno de Q será trocado. Então a soma disso vai ser 2 seno de B cosseno A. Em que seno B é a diferença entre P e Q, dividido por 2.
E o cosseno é P mais Q sobre 2. Então, basicamente, a gente já tem essas fórmulas. Então, a gente é só substituir ali e manter o módulo. Mantendo o módulo, a gente vai ter 2 vezes seno da diferença entre os ângulos x menos P sobre 2 e o cosseno de P de x mais P sobre 2. E isso tudo menor que epsilon. Bom, você pode pensar que isso aqui é contraprodutivo, mas na demonstração vai surgir uma desigualdade importante, que é aquela desigualdade que eu falei para vocês que eu não sei provar. Porque eu não vi o assunto ainda e o livro não tratou dela, só assumiu a verdade, que é essa desigualdade daqui. E você pode pensar que é contraprodutivo pela seguinte coisa: surgiu um número real multiplicando aqui, surgiu produtos de seno e cosseno distinto e complicou muito mais o que era só uma subtração entre senos. Bom, isso aqui tem um porquê. E esse porquê é a seguinte coisa. Bom, olha só, a partir dessa desigualdade que eu coloquei aí do lado, o que vai acontecer? Eu vou desenhar um ciclo trigonométrico aqui e ele vai se basear nele. Perceba que o ângulo x é todo esse arco daqui. Perceba que o seno de x é esse segmento aqui. E esse segmento, obviamente, ele tem um espaço menor que o arco. Então o arco é naturalmente maior que o meu seno. Isso pintado de azul é o meu arco. E aqui é o meu seno. Então perceba que a área do triângulo é menor que a área desse setor circular, né, que seria o meu ângulo. Então o menor faz sentido, trabalhando em módulo, né? Ou seja, valores positivos. Faz sentido. Agora, esse segmento pode ser igual a esse tamanho de arco, entendeu? Por isso, a ideia de igual, tá? E por quê? Porque o ângulo, perceba que ele pode ser igual onde? O seno de x, todo esse segmento pode ser igual a esse tamanho desse segmento aqui, tá bom? É basicamente isso, por isso a ideia de igual. Faz sentido, mas tem que provar, e eu não sei, isso quer dizer, é com polinômios de Taylor, eu não sei. Bom, no futuro próximo, quando eu chegar em polinômios de Taylor no Guidoriz, eu venho pra cá e refaço o vídeo provando isso daqui, tá bom? Por enquanto, só aceitem como verdade. Então, eu pegar o seno de um ângulo é menor ou igual ao módulo daquele ângulo. Então, isso aqui a gente pode fazer a seguinte coisa. Você vai ter que lembrar que o módulo de A menos B é maior ou igual ao módulo de A menos o módulo de B, propriedade de módulo. Você já tem que ter visto. Então, o que vai acontecer? Módulo do seno de x menos o módulo de seno de P, isso é menor ou igual ao módulo de seno de x menos seno P. Então, se há a probabilidade igual, eu posso manter a igualdade. E reescrever a subtração entre os módulos dessa forma. E olha só o que está aparecendo aqui, ó. Olha só. E isso tudo é menor ou igual o módulo dos ângulos, né? Então, o ângulo que seria menor aqui, nesse caso, como módulo de seno de x é menor ou igual ao módulo de x e o seno de P é menor ou igual a P, módulo de P, o que acontece? Olha só, o módulo dos dois juntos, módulo de seno de x menos seno P, é menor ou igual ao módulo dos dois separados, que seria do seno. E a mesma coisa acontece para o módulo de x e P. Módulo de x menos módulo de P é menor ou igual ao módulo de x menos P. Então, igual, a probabilidade de eu substituir. Então, eu substituo com módulo x menos P. E isso, obviamente, é menor ou igual a isso, pela desigualdade descrita aqui anteriormente. Então, olha só o que a gente chegou. A nossa ideia, quando a gente prova por definição de limite, é chegar daqui para cá. E olha o que tem ambos em módulos. Exatamente isso. E olha só o que a gente obteve. A gente obteve a probabilidade de ser igual. Perfeito, isso aqui é muito bom. A gente obteve uma coisa importante. Agora, o que acontece? A diferença está exatamente no quê? No meu ângulo.
O meu ângulo aqui é x menos p. E aqui é x menos p sobre 2. E aqui x mais p sobre 2. Então o que acontece? A gente vai tomar agora um valor para epsilon estratégico. Qual vai ser esse valor estratégico? Bom, tome epsilon como 2 vezes módulo de x menos p. Por quê? Módulo de x menos p a gente sabe que ia surgir de qualquer jeito, porque é verdade. Menor ou igual. Então a probabilidade de ser menor é verdade também. E a probabilidade de ser igual. Bom, então faz sentido eu colocar o epsilon como módulo de x menos p. Isso aqui é verdade absoluta. Mas por que o 2 do lado? Bom, o 2 ele vai se cancelar com esse 2 daqui, tá? Então eu vou tirar o número real assim. E agora, por que eu vou colocar um 4 aqui, dividido por 4? Para eu ter o módulo de x menos p sobre 2. Tá vendo a estratégia? Bom, então eu vou ter o quê? Módulo de 2 seno de x menos p sobre 2, cosseno x mais p sobre 2. Isso tudo é menor que 2 vezes módulo de x menos p sobre 4. Bom, eu posso colocar o 4 dentro do módulo, né? Mas eu posso tirar para o 2 aqui, com esse 2 vai embora. E eu vou ter o quê? Reduzido a minha desigualdade a isso daqui. E agora, olha que coisa linda. Como que a gente vai pensar aqui? Como que ele vai pensar aqui? Olha só. Na verdade, esse 2 que tem um 4, esse aqui é só 2, tá? Esse aqui é só 2. Um 2 aqui embaixo. Eu coloquei um 4 ali, mas não é esse 4 não. É um 2 em cima, um 2 embaixo. Aí eu substituo e termina saindo com aquele 2. Pronto. Tá certo, né? Deixa eu ver aqui se tá tudo certo. Ou seja, basta eu tomar como modo x menos p mesmo. Mas, enfim. O que acontece? Olha só. Essa desigualdade aqui... O que acontece? Bora lá. Esse cosseno x mais p sobre 2, p ele pode assumir um valor qualquer, né? Um ponto qualquer, certo? Eu pegar o módulo do cosseno, eu trago valores positivos para ele, certo? Eu pegar o módulo do cosseno de x mais p, por ela ser, pelas funções trigonométricas serem funções limitadas entre 1 e menos 1, a gente pode, então, substituir, trabalhando com o módulo dela, aí está trabalhando com um número correspondente ao cosseno. Então, a gente pode substituir por 1 ali na minha desigualdade, tá? Por quê? Porque são funções limitadas, é basicamente isso. É tipo isso daqui, quando eu falo funções limitadas, é que o máximo valor dela, por ser o ciclo trigonométrico, o raio ser igual a 1, e aqui ser o seno do meu ângulo, então o maior valor para ela é 1. Mesma coisa para o cosseno, o maior valor dela é 1, que é quando é o raio. E o menor valor, menos 1. Então termina que elas são limitadas, e quando a gente trabalha com o módulo dele, é limitado também. E a gente poderia ter a estratégia de assumir P como π sobre 2. E acontecer isso daí, tá? Mas nesse caso, então, a gente pode substituir essa desigualdade pelo número 1, simplesmente. E a gente recai no que é verdade. Módulo de seno de x menos p sobre 2 é menor que módulo de x menos p sobre 2. A gente cai nessa desigualdade daqui, que é verdade. Então, fica como a gente queria demonstrar a continuidade da minha função seno. É verdade isso. Bom, então, basicamente, o problema surgiu exatamente em demonstrar isso daqui, né? É a única coisa que faltou. E realmente não vai dar. Pelo menos por agora, que eu não aprendi ainda, não vai dar. Mas fica aí provada a continuidade da função seno. Mesma coisa a gente faz para a função cosseno, tá bom, gente? Mesmo passo a passo. A única coisa que E a função cosseno, na verdade, ele não apaga a tela. Eu já percebi isso. Ele não tá apagando as coisas. Enfim. Bom, para você provar a continuidade da função cosseno, eu vou deixar como atividade, porque
é de forma similar. Basta você saber, a única coisa que eu vou falar é as fórmulas trigonométricas, que dá cosseno é a seguinte coisa. Cosseno de A mais B é igual a cosseno de A, cosseno B, menos seno A, seno B. E cosseno da diferença entre os dois ângulos é cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Bom, nesse caso, pegando a diferença entre eles, que sempre vai ser isso, cosseno X menos cosseno P, a gente vai ter o quê? Que isso aqui vai embora e o módulo vai ficar menos 2 seno X mais P sobre 2 e seno X menos P sobre 2. Isso menor que epsilon. Pronto. O resto vocês provam. Vai ficar como atividade aí, tá bom? O resto vocês vão provar. E fiquem com Deus. Basicamente fica aqui demonstrado a continuidade de funções trigonométricas. Por quê? Por que eu tô falando disso? Porque eu provar o limite da tangente de x, por exemplo, sendo a função tangente uma função auxiliar obtida pelo quociente da função seno de x pelo cosseno de x, quando x tende ao ponto, então basta que, pela propriedade dos limites, eu separe esse quociente que a gente já provou. Então fica algo muito fácil ver que, estando provado esses dois, eu provo o limite da minha tangente. É basicamente isso. E a mesma coisa com cotangente, cossecante, secante, enfim. A função arco é um pouquinho mais complexa, mas não tão complexa. Bom, então fica aí demonstrado continuidade de funções trigonométricas. O próximo vídeo aí vai provar o limite trigonométrico fundamental, o que vai ser amanhã.